Bem-vindos ao 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. E ainda na série Desenvolvimento, hoje o 31 Minutos nos seus estúdios aqui na cidade de Campina Grande, no Museu de Arte Popular da Paraíba, no Açude Velho, onde nasceu a cidade de Campina Grande. Hoje nós recebemos o professor José Luciano Albino Barbosa. E o programa se desenvolverá em 3 blocos de 10 minutos para tratarmos sobre esta expressão linguística, sobre o sentido, o significado e a memória desta expressão desenvolvimento. Portanto, trataremos aqui com o professor José Luciano Albino Barbosa sobre o mestrado em desenvolvimento regional da Universidade Estadual da Paraíba e o seu contributo, a discussão do Nordeste, o que é o Nordeste, e a UEPB e a Pró-Reitoria de Planejamento e os seus contributos, as suas atividades para o desenvolvimento das atividades da universidade e o contributo ao desenvolvimento do Estado da Paraíba. Portanto, em 3 blocos estaremos com o professor José Luciano Albino Barbosa. O professor José Luciano Albino Barbosa é licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba, é mestre e doutor em Sociologia, mestre em Sociologia pela UNB e doutor em Sociologia pela UFPB, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual da Paraíba e o atual pró-reitor de Planejamento da Universidade Estadual da Paraíba. Seja bem-vindo, professor, ao 31 Minutos. Muito obrigado. Bom, nós começaremos, portanto, pela sua produção científica, ou pelo menos por uma parte dela, que se encontra aqui, e o senhor pode explicar para o nosso público. Primeiro delas, um livro intitulado Elementos de Sociologia e Antropologia para o Direito. Pois bem, primeiro é um prazer, né, estar aqui participando desse programa e dizer que é uma satisfação muito grande. Bem, a minha produção acadêmica, na verdade, resulta de uma trajetória de estudos do meu trabalho de pós-graduação, e esse aqui em específico, Elementos de Sociologia e Antropologia para o Direito, resulta de anos de trabalho em cursos de graduação em Direito. Eu senti uma certa lacuna na parte de Sociologia para o Direito, e aí fiz uma leitura sobre os clássicos da Sociologia e uma ponte desses clássicos especificamente com o direito. Então é uma tentativa de diálogo entre sociologia e antropologia para o direito, com a linguagem mais didática, com acesso mais, de certa maneira, fácil para o aluno, sem perder de vista o aprofundamento teórico necessário, né? Essa é uma obra que tem 6, 7 anos. Bom, este livro aqui, é a tese de doutorado. Isso pode ir. Claro, esse livro é Engenho de Cana-de-Açúcar na Paraíba por uma Sociologia da Cachaça, resultou de uma parte da minha tese de doutorado, né? A minha tese, eu tentei analisar o processo de modernização da indústria da cachaça na Paraíba, como a bebida, digamos assim, ganhou um certo status a partir de todo um investimento sobre marketing, sobre campanhas, para desconstruir aquela ideia de uma bebida de pobre, uma bebida marginalizada, e como, digamos assim, a bebida, embora sendo a mesma, ela ganhou um outro significado, né? Então eu digo que a bebida passou na Paraíba por um processo de reestruturação produtiva, porque os engenhos se redefiniram com uma nova lógica de produção, mas também por uma ressignificação simbólica, quer dizer, como a própria imagem da bebida foi redefinida. E aí eu tento fazer nesse trabalho uma relação entre sociologia e literatura. Eu pego principalmente a obra de José Lins do Rego, e tento investigar essas dimensões mais simbólicas do engenho, da cultura da cana-de-açúcar, da cultura do açúcar e também dessa própria dimensão do consumo de bebida alcoólica, como o álcool é tão presente, é tão significativo na história da humanidade e mais especificamente, que foi o meu campo de estudo, aqui no Brasil, né? Como a cachaça tem uma história muito própria, no sentido de ser, num determinado momento, moeda de escambo para se trocar por escravo, de ser uma bebida usada muito para a socialização. Então, estudar o álcool é estudar uma série de relações sociais que às vezes você não percebe que num gole de uma determinada bebida, como é a cachaça, existem inúmeras relações ali envoltas, né? Então, o meu trabalho foi muito esse, de tentar investigar nos antigos engenhos da Paraíba, tanto essa dimensão histórica, que remonta aí o período colonial, mas também esse novo processo que eu chamo de ressignificação, de modernização da indústria da cachaça. O que resultou também, né, num documentário nominado exato, A Senhora de Engenho. A Senhora de Engenho. O meu campo de observação na tese foram 25 engenhos aqui na Paraíba, e esse engenho específico, que é de uma senhora, Dona Eliane, lá de Alagoa Nova,
eu pude identificar uma realidade um tanto diferente daquela que se costuma ver nesse campo dos engenhos. Porque quando se fala de engenho, fala-se do senhor de engenho, uma atividade masculina. E aí eu pude observar uma mulher que ela é a quinta geração de proprietários de engenhos, mas que ela está à frente dos empreendimentos, ela é quem coordena, ela é quem, digamos assim, a grande empreendedora. Então é um perfil diferenciado nesse contexto. E isso fez com que eu pudesse observar agora, em 2010, 2011, um engenho funcionando, mas com características bem tradicionais daqueles engenhos ainda da época dos avós, do bisavô dela, né? Então é uma relação direta entre modernidade e o tradicional. Portanto, eu tento refletir uma Paraíba doce, uma Paraíba do açúcar, da rapadura, da cachaça, tentando de certa maneira quebrar aquele estereótipo da Paraíba do sofrimento, da Paraíba do que não dá certo, tentando evidenciar esse elemento muito mais do enfrentamento, do que dá certo, dessa condição de ser protagonista da história. Então, tentar, de certa maneira, colocar aquilo que é muito próprio nosso, de um povo que é trabalhador, que enfrenta e que muitas vezes certos estereótipos tentam mostrar o contrário, né? Tentar, inclusive, desconstruir certas imagens que se tem do Nordeste, principalmente da Paraíba. E, finalmente, dentre os últimos trabalhos realizados pelo senhor, nós encontramos 10 lições sobre Max Weber, publicado pela editora Vozes. Esse projeto, na verdade, eu estive com um editor, o professor, quem organiza, o professor Flamarion Leite, e na ocasião eu submeti para Vozes, através dele, esse projeto de escrever sobre Max Weber. Essa coleção é uma coleção já consolidada e ela pretende fazer uma análise, quer dizer, de forma sintética, a partir de 10 lições, sobre grandes pensadores. E faltava do Max Weber. Desde a graduação eu venho com uma leitura mais sistemática sobre Max Weber, e aí eu me predispus a fazer essa obra e a editora Vozes aprovou, né? Foi um trabalho muito difícil, tendo em vista que o autor requer uma leitura muito disciplinada, a obra é monumental, né? Mas aí é um texto que também tem aquela preocupação de ser didático, sem perder de vista a consistência, a erudição que cada autor exige, né? Então é um trabalho que foi publicado ano passado, mas já está na segunda edição, que aí é direcionado principalmente tanto para aqueles alunos de ciências sociais, mas também aquele público que quer ter uma introdução ao pensamento do autor. Muito bem. Bom, professor Luciano Albino Barbosa, nós, então, iniciemos verdadeiramente agora. O senhor teve uma passagem pelo mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade Estadual da Paraíba, foi coordenador do mestrado em Desenvolvimento Regional, né? E gostaríamos, portanto, nessa série aqui denominada de Desenvolvimento, que o senhor pudesse nos informar como se construiu esse mestrado, qual o contributo que esse mestrado oferta à ideia de desenvolvimento. Eu sou professor credenciado no Programa de Desenvolvimento Regional. Esse mestrado ele é de 2009, teve a primeira turma com dissertações definidas em 2011, e nós vamos agora, neste ano, chegar à dissertação de número 100. Então, um mestrado que já se consolidou, digamos assim, na produção de temas, no desenvolvimento de dissertações, né, sobre essa questão do desenvolvimento regional. Eu fui coordenador durante 4 anos e aí pude, não só nessa perspectiva de quem estuda sobre desenvolvimento regional, mas também a partir daquilo que é a CAPES, daquilo que é o desenvolvimento regional hoje. Bem, o desenvolvimento, a ideia de desenvolvimento é eminentemente uma ideia, quer dizer, uma área que foi construída a partir das ciências econômicas, a partir da economia, porque discutir desenvolvimento requer um estudo daquilo que foi precursor como conceito da própria ideia de desenvolvimento, que é o crescimento econômico. Rapidamente, quer dizer, a partir da Revolução Industrial, você tem, com a industrialização e com as revoluções tecnológicas, aquela perspectiva de que o crescimento econômico geraria todo um processo de melhoria das condições sociais, a divisão social do trabalho, a geração de emprego, a produção em larga escala de mercadorias. Então, o crescimento econômico foi inicialmente aquela perspectiva, tanto teórica como também política, de que seria a solução para a modernidade. De tal maneira que pensar em modernidade, inicialmente, é pensar como uma promessa, como um projeto de crescimento econômico, né? E que essa ideia de crescimento econômico, ela desdobra, digamos assim, naquilo que os positivistas vão trabalhar em seguida com a ideia de progresso. Então você tem com Adam Smith, com Ricardo, no início do século
XIX uma perspectiva de crescimento econômico, mas que redunda depois na ideia de progresso. Então nós temos da segunda metade do século XIX até o início do século XX a ideia de progresso, que só a partir da Segunda Guerra Mundial é que essa ideia de desenvolvimento começa a se consolidar. Muito bem. Eu só peço para que a gente faça um intervalo, para o senhor fixe aqui o argumento a partir do século XX sobre a ideia de desenvolvimento. Nós fazemos um intervalo, estamos recebendo o professor José Luciano Albino Barbosa no 31 Minutos, programa de comunicação social, e voltamos já já para o segundo bloco. Porque tinha 1 minuto na câmera, senão... Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô, sou filho da Dona Araci, sou filho do samba, mas acima de tudo eu sou filho desse país. Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil. Diga não à intolerância religiosa. Acesse www.cultura.gov.br e apoie esta causa. Voltamos para o segundo bloco do 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. Hoje recebendo o professor José Luciano Albino Barbosa, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual da Paraíba e atual pró-reitor de Planejamento da Universidade Estadual da Paraíba. Nós conversávamos, professor, o senhor fazia uma narrativa aí acerca da ideia de desenvolvimento para o sistema capitalista, para a ideia política do século XIX e século XX. Eu o interrompi porque devíamos ir a um intervalo, mas pode continuar com o argumento. Entendo perfeitamente. Eu só estava tentando contextualizar que a ideia de desenvolvimento está atrelada a todo um processo histórico que resulta aí de todo um investimento de um tipo de capitalismo industrial que tinha pretensões, inclusive, imperialistas, quer dizer, de como o capitalismo passou a ser, de fato, aquele modelo, ou, para ser mais preciso conceitualmente, um modo de produção que se expande para o mundo todo. E que, até o início do século XX, essa ideia de crescimento econômico, ou um mito de um progresso, principalmente com os positivistas, como eu estava dizendo, chega no século XX e que se consolida agora sim a ideia de desenvolvimento a partir da Segunda Guerra Mundial. A Europa devastada, então a estratégia de reconstrução do Ocidente, vamos dizer assim, era apostar na indústria, a industrialização como sendo aquele marco desse novo momento econômico, agora pautado nessa ideia de desenvolvimento. Então o desenvolvimento esteve muito atrelado, digamos assim, a essa ideia de industrialização e de renda. E como o Estado, mais ainda, seria esse elemento chave para, digamos assim, ser, de certa maneira, o protagonista desse processo de desenvolvimento pautado na geração de empregos formais e, digamos assim, na construção de um ambiente favorável a partir da geração de empregos, a uma ideia de cidadania e assim por diante. Agora, essa ideia de desenvolvimento, como eu estava dizendo, que tinha esse vínculo muito com as ciências econômicas, de certa maneira, começa a se munir ou a se influenciar de outras áreas do conhecimento. De tal maneira que falar em desenvolvimento a partir da década de 60, início da década de 70, é também falar a partir de outras preocupações, como a questão ambiental, como pensar na educação, como pensar na violência. Então, o tema do desenvolvimento que nasce com aquela preocupação eminentemente econômica ou própria da economia, começa a ser também o desenvolvimento estudado por outros campos do saber. Então você tem sociólogos, você tem geógrafos, arquitetos, pensando muito essa dimensão do desenvolvimento, levando-se em consideração agora a qualidade de vida, como eu falei, a questão ambiental e assim por diante. Então, de uma área temática, de uma disciplina, o desenvolvimento assume, portanto, essa dimensão de interdisciplinaridade. De tal maneira que quando nós pensamos hoje no programa de desenvolvimento regional, ele se construiu nessa concepção de ser não um programa de economia, ou que tem na economia, digamos assim, o seu conjunto de professores qualificados nessa área. Claro, falar em desenvolvimento continua sendo um tema econômico, não dá para pensar em desenvolvimento sem pensar pelo menos em crescimento econômico, sem pensar em Estado, sem pensar em movimentos sociais. Quer dizer, você tem em torno do desenvolvimento, pelo menos, a dimensão do Estado, a dimensão do crescimento econômico, que não dá para pensar, e também essas questões políticas. Então, o desenvolvimento regional, ele foi concebido como um programa pegando exatamente esse know-how de professores que já existiam na Universidade Estadual da Paraíba,
que haviam, digamos assim, construído toda uma produção sobre temas regionais que estavam relacionados a essa questão do desenvolvimento. Então, por exemplo, estudos sobre o semiárido, estudos sobre a questão hídrica, problemas relativos ao turismo, né, à industrialização no Estado. E aí o mestrado se constrói a partir desse conjunto de professores que tomam principalmente a Paraíba e esse entorno dela, que a gente chama de nosso micro-regional e mais ainda do semiárido, como objeto de estudos, né? E aí é um mestrado que se consolida nessa ideia da interdisciplinaridade, mas focado nos estudos dessa questão do desenvolvimento. E mais ainda, pensar no desenvolvimento é pensar naquilo que é o seu contrário. Quer dizer, nós temos um modelo de desenvolvimento que gera subdesenvolvimento, quer dizer, que gera desigualdades, que gera contradições. Portanto, alguns estudiosos desse desenvolvimento, a exemplo do Celso Furtado e outros de uma vertente mais de uma visão crítica, vão perceber que a maneira como o próprio capitalismo se desenvolveu foi deixando grandes problemas. Então, houve em determinado contexto, principalmente na década de 60, que pensar o subdesenvolvimento era pensar as consequências desse capitalismo que era, de certa maneira, avassalador. Então, quando nós trazemos a preocupação de pensar o desenvolvimento, não é de pensar projetos para só o desenvolvimento, no sentido de um projeto a ser aplicado num ponto ou outro, mas é de pensar criticamente, inclusive, como determinados projetos produzem o seu contrário, produzem aquilo que não deveria produzir, como mais desemprego, como degradação ambiental e assim por diante, né? Então, a preocupação em torno, pelo menos teórica e também política, do programa é destacar elementos próprios do nosso contexto econômico, mas também as suas contradições. Muito bem. Bom, isso que o senhor acabou de discorrer tão bem, né? Um autor italiano, um teórico italiano também nomina de toda vez que inventamos um saber, não sabemos os não saberes que estão em torno desse saber, ou seja, os efeitos e as consequências que um determinado saber pode produzir e que não temos exatamente um controle sobre ela. Bom, nessa discussão de desenvolvimento, o senhor como sociólogo, enfim, como um estudioso das realidades de desenvolvimento construídas, principalmente na região Nordeste, como é que o senhor enxerga essa discussão dentro do Nordeste? Pois bem, o Nordeste começa a ser pensado como objeto de estudo, principalmente a partir de Celso Furtado. Eu recentemente publiquei um artigo que eu faço um levantamento do que eu chamo das 3 principais correntes de pensamento sobre o Nordeste. E eu pontuo Gilberto Freire, Celso Furtado e o Durval Muniz. O Nordeste vai ser pensado como problema, como objeto de estudo por Celso Furtado, e daí resulta, a partir principalmente do governo de Juscelino Kubitschek, a criação de um grupo de estudos, que foi o GTDN, para se pensar o Nordeste, devido àquela situação toda de seca e de dificuldades próprias dos anos 50, isso motivado pela Igreja Católica, pelo encontro dos bispos que aconteceu aqui em Campina Grande, e que, de certa maneira, colocou o Nordeste como um cenário, como um projeto a ser investigado e resolvido. E a grande questão era, na época, nos anos 50, não se dá para resolver o problema do Brasil, não temos como tirar o Brasil de uma situação de atraso sem resolver o Nordeste. Então, a grande questão é, ou o Nordeste passa por uma radical transformação política, econômica, ou o Brasil nunca vai sair dessa condição de subdesenvolvimento. Naquele contexto, o Nordeste foi pensado como uma região, nesse sentido de pensá-lo como um espaço de transformação regional, mas para pensar a transformação do país. Portanto, pensar a partir de Celso Furtado o desenvolvimento regional não é pensar só o Nordeste, é pensar em mudar o Nordeste para mudar o Brasil. A ideia de regional está intimamente ligada à ideia de nação. Pensar o regional é pensar um projeto de país. Porém, quer dizer, o Nordeste da década de 50, 60 não é o Nordeste de hoje. Você tem, a partir dos anos 90, a partir dos anos 90 não, nós tivemos inclusive, a partir já da Sudene, grandes projetos para o Nordeste. De modo que é muito complicado falar em um Nordeste. Existem vários Nordestes, como a Tânia Bacelar coloca, né? Então, nessa ideia de múltiplos Nordestes, a questão é quais são os problemas, quais são os temas que nós podemos abordar, que Nordeste nós temos que focar. E o nosso Nordeste mais próprio, que é esse Nordeste do semiárido, que é esse Nordeste em torno de Campina Grande, das médias cidades, é esse Nordeste que nos interessa.
Quer dizer, um Nordeste que nós precisamos, inclusive, desmistificar, né? Aquele Nordeste que foi muito estereotipado, naquela figura muito centrada nas músicas que a gente via no regionalismo dos anos 30, ele, como Duval coloca, ele precisa ser desconstruído, né? Aquela imagem que se tinha do bucólico, do regional como rural, e que, de certa maneira, alimenta todo um preconceito em torno da ideia de Nordeste, essa ideia a gente precisa desconstruir por um Nordeste contextualizado, por um Nordeste cotidiano. Que aí nós, de certa maneira, não falamos mais nem de um Nordeste como uma região homogênea, né? Mas, pontuando bem, o que eu quero dizer é que nós devemos tematizar aquilo que a gente tem muito mais como problemas do que propriamente como essas regiões macro ou alguma coisa do tipo. Tanto é que eu costumo falar em regionalização e não em região. Campina Grande, de certa maneira, constrói uma região em torno dela, por conta da sua influência, do seu campo de atuação pelas universidades, pela feira e assim por diante. Então eu entendo que nós precisamos focar Nordestes, problematizar em cima dessas possibilidades de pensar várias regiões no mesmo espaço. Muito bem, professor. Bom, fazemos um intervalo aqui. Hoje o 31 Minutos recebe o professor José Luciano Albino Barbosa, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual da Paraíba, atual pró-reitor de Planejamento da Universidade Estadual da Paraíba. Voltamos já já para um terceiro e último bloco do 31 Minutos. Eu tenho 13 anos, eu sou da Orquestra Criança Cidadã, eu toco oboé, estou lá basicamente 2 anos e meio. Eu amo música e pretendo no futuro ser uma grande musicista ou uma professora de oboé. Desde pequena eu sempre senti um negócio da minha mente que eu ia fazer alguma coisa que ia me mudar assim, ia me mudar. Parece até que o coque só tem gente errada, mas não, tem muita gente de caráter aqui. Tem muita gente que trabalha, que dá o seu melhor para sustentar a família que tem em casa. Graças à orquestra, quem quiser mudar de vida mesmo, vai, se quiser, vai estar lá e vai acontecer. O projeto quer formar cidadãos e a gente acredita que o cidadão vai ser muito bem formado se a parte educacional for o esteio. E a outra coisa é como humanamente o eu se conecta com o seu e com os outros, porque ninguém faz música só. Desde que eu entrei, eu nunca me arrependi de estar lá, porque tem trazido muitas oportunidades para mim. Como, por exemplo, eu tô lá, eu já ganhei bolsa de estudo no curso lá de inglês. Já consigo tocar, já consigo fazer como os músicos de verdade mesmo começam a tocar lá para apresentação e não tem nada para me pagar isso. Que até agora a melhor oportunidade que eu tenho tido na minha vida foi da orquestra. Você quer morar onde? Não, me deixa lá no coque mesmo, ali tá bom. Ali, porque vai estar lá o pessoal, vai estar o pessoal lá, porque eu vou conhecer todo mundo, eu posso andar aqui onde for, eu vou conhecer o pessoal, todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe de onde eu moro. É, isso daqui. Voltamos para o terceiro e último bloco do 31 Minutos, programa de comunicação social. E hoje o 31 Minutos discutindo a série Desenvolvimento, ou seja, tratando sobre a memória linguística desta expressão,
o seu sentido, o seu significado, a sua própria memória, hoje o 31 Minutos recebe o professor José Luciano Albino Barbosa, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual da Paraíba e pró-reitor de Planejamento da Universidade Estadual da Paraíba. Bem, professor, nesse terceiro e último bloco, como havíamos convencionados, vamos falar, portanto, da função da Universidade Estadual da Paraíba e o senhor é o titular da Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade Estadual da Paraíba. O senhor tem uma tese, né, e ela vem sendo defendida já há um bom tempo, de que a UEPB, e sem nenhum desmerecimento a todas as outras IES aqui no estado da Paraíba, mas a UEPB tem um papel preponderante na ideia social do estado da Paraíba e, consequentemente, para a ideia de desenvolvimento do estado da Paraíba. Podemos começar com essa ideia defendida pelo senhor? Claro, eu parto da ideia de que a UEPB não é só estratégica para a Paraíba, ela é parte da Paraíba, ela é uma expressão da história da Paraíba. Dizer que a UEPB é importante para o Estado é como dizer que o fígado é importante para o órgão, dizer que os pulmões são importantes. Eles não são apenas importantes, eles são constitutivos, eles são vitais, eles são parte. É como se fosse um filho construído a partir de toda uma trajetória de enfrentamentos, de conflitos, de promessas, de projetos. Então, ela é, de fato, uma criação paraibana. Desse modo, ela não é apenas estratégica, como eu estava falando, né? E aí, como é que essa universidade se constrói? Ela nasce em Campina Grande e que, aos poucos, vai tomando dimensões, ela vai se capilarizando pelo Estado e levando essa perspectiva de uma formação qualificada de ensino superior para vários lugares do Estado. Então, essa universidade, que foi construída num Estado pobre, uma economia, de certa maneira, em relação a outros estados do próprio Nordeste, uma economia frágil, com um estado, em termos de industrialização e de serviços, um tanto ainda precário, mas que ela se constrói como uma universidade pujante, principalmente a partir de sua autonomia, quando, há 6, 8 anos atrás, ela começou a visivelmente apresentar um contexto de crescimento, em que você pôde ter o aumento do número de cursos de pós-graduação, o oferecimento, digamos assim, de novas condições de trabalho com salários mais atrativos, para que através de concursos públicos a gente tivesse a redefinição do nosso quadro docente, e que esse cenário todo ele foi definidor para que a universidade saísse, digamos assim, daquela condição de universidade pequena e, de certa maneira, muito provinciana, pouco representativa, para se tornar uma universidade de fato. Então, a universidade, ao implementar, digamos, todo esse contexto de mudanças, ela entra no cenário da Paraíba como aquele espaço que deve ser visto de uma maneira não só estratégica, mas como deve ser visto como parte do próprio desenvolvimento do Estado. O que a universidade investe a partir dos salários dos professores, a partir do que cada aluno, seja com aluguel, seja com alimentação, o que a universidade permite em termos de dinamismo econômico, seja em Monteiro, seja em Araruna, em Lagoa Seca, em Catolé do Rocha, em Patos e assim por diante, é algo impressionante. Então, esse espaço, ele precisa ser visto não só de uma forma estratégica, ele precisa ser visto como aquilo que é um patrimônio do Estado. Ele precisa ser visto como algo que você deve não só acariciar ou só, de alguma maneira, garantir alguns recursos, mas tem que ser visto como aquilo que é um protagonista resultante de toda uma história que partiu daqui de Campina Grande. Eu costumo dizer que quando essa universidade foi criada na década de 60, ela foi criada em um contexto que mudou bastante. A cidade era uma e hoje é outra. O estado era um e hoje é outro. Mas há algo que continua. É essa ideia de que nós podemos ser mais, que nós podemos oferecer mais, que aquilo que se coloca como obstáculo, que aquilo que se coloca como dificuldade, a gente consegue ofertar determinadas coisas, como cursos, como qualificações, que quem está de fora pensa que não vai ser conseguido. Então, se nós estamos passando por um momento de dificuldades, seja por uma crise nacional que, de uma maneira ou de outra, traz implicações para o Estado e, consequentemente, para a universidade,
Mas em termos de definição de prioridades, e aí é onde entra a ideia de planejamento, não só da universidade, mas também em relação ao governo do Estado, dentre as prioridades, eu entendo que a nossa universidade está entre aquelas prioridades mais prioritárias, tendo em vista todo esse histórico. Portanto, na definição das estratégias de financiamento, da definição de alocação dos recursos, eu percebo que pelo know-how, por todo esse histórico e importância que nós tivemos no passado e que temos agora, eles garantem, eles definem, eles determinam que o nosso espaço não que seja melhor do que o de outros, mas que nós, como resultado de todo esse investimento, nós precisamos sim ser vistos e pensados de uma forma mais que estratégica, mas como constitutiva da própria economia do Estado. Muito bem. Bom, estamos chegando ao final desses 31 minutos, professor. Podemos falar sobre a experiência do senhor à frente, né, da Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade Estadual da Paraíba. Como tem sido essa experiência, embora o senhor tenha sido empossado recentemente, Isso. mas, enfim, está lá e agora pode até nos traduzir aqui alguma ideia acerca do que significa a função da Pró-Reitoria de Planejamento. Claro, o convite que me foi feito pelo reitor se deu muito em função dessa minha experiência à frente do mestrado em desenvolvimento regional. Porque pensar o desenvolvimento também é pensar a questão do planejamento. E quando o convite me foi feito, eu apresentei ao reitor uma proposta, um projeto para a Proplan, que seria transformar a Pró-Reitoria num espaço de fato de planejamento, quer dizer, de estudos sobre a instituição, em que a gente pudesse ter de maneira sistemática a elaboração de diagnósticos, de pareceres, de um conhecimento sobre a instituição que fosse além do próprio orçamento. Mas, por exemplo, definir qual o tamanho da universidade para a economia do Estado, quais são as nossas áreas de influência, de onde vêm os alunos, quanto custa cada aluno, enfim, transformar a universidade numa grandeza que a gente possa medir, pesar e, a partir disso, construir todo um conhecimento que possa dar elementos, inclusive, para a gente pensar no futuro. Uma das nossas estratégias é de repensar e atualizar o PDI da instituição. Quer dizer, de utilizar, a partir da democracia, da base, toda uma discussão no sentido de pensar qual é a universidade que nós queremos para os próximos anos, com os pés no chão e ouvindo a base. Pensar, por exemplo, a consolidação dos programas de pós-graduação, qual o tamanho do orçamento para garantir a funcionalidade e um crescimento racional e pensado da instituição, de pensar, por exemplo, sobre a própria lei de autonomia. Quer dizer, a ideia do planejamento é ser aquele espaço de reflexão a partir do diálogo com a base na definição de prioridades. Planejamento vem de plano, na definição de prioridades, principalmente num cenário de escassez. Quando o cenário não é de escassez, você pode até, não diria vacilar, mas você não teria tantas preocupações quanto ao planejamento, porque o dinheiro, de certa maneira, estaria, de certa forma, mais ali, mais próximo. Mas em situações de crise, planejar é mais do que necessário. E planejar, aí vou colocar uma questão, não só no momento de crise, mas construir uma cultura do planejamento. Essa é a ideia, de que os departamentos possam pensar seus encargos, de que cada espaço possa se sentir integrado a um conjunto que é a própria universidade. Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao final, como disse anteriormente, eu deixo aqui alguns minutos para que o senhor faça as suas considerações e agradeço antecipadamente a presença do senhor aqui no 31 Minutos. Eu que agradeço a oportunidade, né? Dizer que para mim é uma satisfação muito grande poder falar um pouco sobre tanto a minha produção intelectual, eu acho que é um nosso papel como estudioso, como pesquisador, como membro da universidade, poder colocar para a comunidade acadêmica e a comunidade em geral aquilo que nós fazemos, aquilo que resulta, né, dos nossos estudos, aquilo que resulta do que vem do dinheiro do contribuinte. Então nós estamos estudando, desenvolvendo pesquisas, produzindo material que é usado pelos nossos alunos, enfim, disponibilizado. Dizer que é nosso interesse, não só como professor, mas também agora à frente da Pró-Reitoria de Planejamento, criar um espaço de diálogo aberto com os professores, com os departamentos,
com os diretores de centro, no sentido de que a gente consiga construir, como eu havia dito antes, uma cultura do planejamento, mas que isso parta de uma base, de uma crítica, de uma reflexão. E eu entendo que essa não é uma iniciativa minha, mas é uma iniciativa da própria reitoria. Quer dizer, esse é um trabalho da atual gestão de investir naquilo que já é um traço dela, que é a transparência. Né? Investir, como já foi feito isso já há algum tempo, não só numa plataforma digital para que as pessoas tenham acesso às contas, né? A prestação de contas que é feita, mas que isso seja um cotidiano. Então, eu agradeço esse espaço para que essas informações sejam mais divulgadas, amplamente divulgadas, e reafirmo a minha intenção de receber quem estiver interessado para a gente discutir sobre a instituição. Muito bem, professor. Bom, o 31 Minutos chega ao final e hoje recebeu o professor José Luciano Albino Barbosa, professor do Departamento de Ciências Sociais e o atual titular da Pró-Reitoria de Planejamento, para discutir aqui dentro da série Desenvolvimento o papel da Universidade Estadual da Paraíba para o desenvolvimento do Estado da Paraíba, a função e também o papel do mestrado em Desenvolvimento Regional ao interno da Universidade Estadual da Paraíba e a discussão com o Nordeste brasileiro e, finalmente, a função da Pró-Reitoria da Universidade Estadual da Paraíba para a organização interna da universidade e o seu papel externo como instituição de organização e desenvolvimento. Chegamos ao final do 31 Minutos, voltamos em breve.